também aqui a opinião em relação ao tema que está a ser abordado aqui no Fórum Essencial. José Gama, muito bom dia, bem-vindo ao Fórum Essencial. Muito bom dia a todos os ouvintes do Fórum. É sempre um prazer poder falar e partilhar também algum conhecimento. Por que é que, de facto, o Tribunal Constitucional anulou a providência da UNITA? Bom, primeiro deve-se lembrar que no passado dia 1 ou dia 2, se a memória não me engana, a UNITA apresentou duas exposições ao Tribunal Constitucional. Uma a pedir anulação, ou melhor dizendo, uma a pedir anulação da ata e a fazer reclamação pelo facto da CNE não ter acolhido as reclamações do mandatário da UNITA no dia 29, em que foram lançados os resultados eleitorais. Este presidente da CNE, Manuel Manico, escreveu uma carta à UNITA e a UNITA pediu ao Tribunal Constitucional para anular esta carta e fê-lo por via do pedido de uma providência cautelar contra esta carta que o Manico enviou à UNITA, explicando das razões que o levaram a não aceitar as reclamações levantadas pelo mandatário do maior partido da oposição. Portanto, o Tribunal Constitucional considerou que o conteúdo da providência cautelar avançado pela UNITA já consta na ação principal, que é no documento que a UNITA pede e reclama que a CNE não atendeu às suas preocupações e, com isso, o Tribunal Constitucional negou o pedido desta providência cautelar, porque é desnecessário. Daí que agora o Tribunal vai apenas centrar-se na ação principal movida pela UNITA e nesta quinta-feira desta semana, o Tribunal deverá se reunir no seu plenário para divulgar um acórdão que vai deliberar e anunciar as medidas que, ao responder àquilo que a UNITA colocou em 7 pontos, que pede a recontagem dos votos, pede a correção de mandatos na província de Luanda, porque a UNITA alega que tem 300 mil votos que não foram contabilizados. A UNITA pede uma auditoria à base de dados. A UNITA reclama também a questão dos mortos que foram incluídos nos dados que estão na ata do apuramento nacional divulgado pela CNE. Portanto, a UNITA faz ali uma série de exigências que a CNE, ou melhor, que o Tribunal Constitucional poderá reagir. Pode ser que mande a CNE fazer algumas correções. Houve violações também da lei, porque a UNITA também pede que o Tribunal olhe para isso. Por exemplo, as eleições foram convocadas para o dia 24 de agosto. E existe um artigo da Lei Geral Eleitoral que diz que para as eleições atuais, elas devem ser governadas por leis que foram aprovadas antes da convocação das eleições. E o que aconteceu? No dia 16 de agosto, já uma semana antes das eleições, o presidente da CNE aprovou um despacho 3/22, que está disponível no Diário da República 155, em que ele altera o modelo de atas síntese e o regulamento eleitoral. Portanto, isto viola a lei eleitoral, o que o presidente da CNE fez. Portanto, o que é que se deve fazer?
o que se deve fazer, tendo em conta que houve uma violação à lei, as eleições devem ser anuladas. E isto é semelhante àquilo que aconteceu no Congresso da UNITA, em que resultou no Acórdão 700, que determinou a sua anulação. O que o Acórdão diz? Que aquele Congresso deveria ser anulado porque a data da sua convocação o candidato Adalberto Costa Júnior ainda tinha nacionalidade portuguesa. Portanto, neste caso de Angola, das eleições gerais, o que estamos a dizer é que se a lei serviu para punir um ato menor, o pequeno deve também servir para punir um ato grande ou o maior. Portanto, as eleições devem ser anuladas, não anuladas pela discussão de quem ganhou ou quem perdeu, mas por violação à lei, a Lei Geral Orgânica das Eleições. Houve mais casos de violações que se cometeram. Por exemplo, no dia 24, em que se anunciaram resultados eleitorais em primeira mão, que a CNE dizia que o MPLA estava a ter 60% e a UNITA 33%, humanamente é impossível em menos de 48 horas ter aqueles resultados, porque a lei manda que depois do apuramento na unidade eleitoral, que são as assembleias de voto, os resultados devem ir para a CPE, que é a Comissão Provincial Eleitoral, para que haja a verificação de todos os dados. E depois, o que acontece? Naquele período era quase impossível, porque a votação terminou às 17, às 18 horas, tinha que se enviar os resultados para a CPE, a Comissão Provincial Eleitoral, esta iria verificar, depois esta iria mandar para Luanda pela via física. Portanto, naquele dia, naquela única noite, era impossível todas as províncias mandarem resultados de 26 mil mesas para a Comissão Nacional Eleitoral em Luanda para o apuramento nacional e para produzir já resultados provisórios. Portanto, os resultados que foram anunciados no dia 24 são duvidosos, são de origens incertas. Portanto, deve-se fazer uma auditoria para verificar a sua origem. Também há uma outra violação que se cometeu, é que o novo modelo de ata que o Manico aprovou no dia 16 de agosto não traz o espaço em que se pode aferir o número de votantes, número de pessoas votantes. Portanto, é importante. Nós até aqui não sabemos qual é o número de votantes destas eleições. O votante é aquele que votou tanto em branco, voto válido, votos inválidos. Todo somatório, este somatório deveria ser feito nas assembleias de votos. Mas as assembleias de votos não puderam fazer porque o boletim, o modelo de ata-síntese produzido pela Comissão Nacional Eleitoral, ou aprovado pelo Manico, não traz espaço para preencher isso. E sem esses dados, sem o número de votantes, é impossível, quase impossível, fazer-se a distribuição de deputados pelo círculo provincial. E a CNE está a apresentar aqui uma distribuição por círculo provincial que sem números de votantes. Portanto, isto aqui viola uma série de regras e leis. Portanto, as eleições, como dizia, devem ser anuladas. Num país normal, lógico, um tribunal a atuar também com a mesma justiça que usou para a feitura do Acórdão 700 do Tribunal Constitucional, iria invalidar estas eleições e fazermos uma nova. Basta ver até aqui, ontem saiu o memorando ou o relatório da União Africana, e a União Africana não reconhece as eleições angolanas como transparentes. Pelo contrário, faz uma série de recomendações à CNE. Portanto, sim. José Gama, com esta negação, não é, do provimento à providência cautelar da UNITA, não pressupõe que tudo está acabado?
Não, como dizia no início, a UNITA fez duas exposições ao tribunal, junto do Tribunal Constitucional. O tribunal negou apenas a providência cautelar, porque o conteúdo que está na providência cautelar já consta na ação principal. Portanto, a ação principal em si, segundo o tribunal, ela já anula todos os atos, já suspende todos os atos procedidos pelo presidente da CNE, já suspende também os resultados eleitorais, a tomada de posse do novo presidente e etc. Portanto, temos agora, durante esse período, o tribunal, a CNE ontem avançou com a sua contra-alegação. A partir do momento que ela faz isso, o tribunal tem 72 horas para produzir o acórdão final, que vai fazer o julgamento, e provavelmente até quinta-feira nós vamos ter o tribunal a produzir este acórdão, a anunciar que conclusão ele chegou em função das reclamações que a UNITA apresentou e também das contras-alegações que a própria CNE apresentou. Portanto, nada está perdido, e temos que realçar que o tribunal, ao negar esta providência cautelar da UNITA, fez muito bem. Ele, neste sentido, está errado, porque, está certo, que aí houve uma falha qualquer da UNITA, porque era desnecessário já ter avançado com esta providência cautelar. Em termos mais simples, pode-se dizer que anulou uma para dar sequência à outra. Corretamente. Esta é a terminologia mais correta, porque existe agora uma ação principal cujo desfecho vai acontecer já esta quinta-feira. Vamos então agradecer a José Gama, jornalista, deixou aqui a opinião.